Olá pessoal, mais uma vez a gente está no Azug Talk aqui e hoje eu estou com o pessoal da Vertex, estou com o Ícaro. Primeiro eu vou me apresentar, sou o Celso Bueno, além de ser o VP da Azug aqui, tenho o privilégio de estar nessa diretoria da Azug nesse ano. Também sou o CIO da Léo Madeiras, então estou aqui no papel de quem contrata a solução também, né? Então, obrigado por ter vindo, Ícaro. Se apresente, fale com a gente, com a nossa audiência. Vamos bater esse papo aqui. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês, ter a oportunidade de compartilhar um pouco de como a gente tem trabalhado para Texas e também para a reforma tributária, né? Que eu acho que é um assunto que todo mundo gosta. O assunto está meio quente, né? Todo mundo gosta. Tá meio quente. Vamos lá. Queria que você falasse um pouco sobre Vertex primeiro e depois a gente entra no assunto de tax e reforma tributária. Perfeito. A Vertex está aqui no Brasil desde 2016. Nesse momento ela entrou em parceria com a Systax, absorvendo regras tributárias, porque trabalhar com 195 países Sem dúvida. É fácil. Sem dúvida. Com o Brasil, não. Um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. E a Systax, um banco de dados de regras tributárias, acho que o maior do Brasil, único no Brasil todo. Então, foi um input interessante e importante para a Vertex para começar a sua operação aqui no Brasil. E de 2016 passou para 2020 uma participação, 2024 uma aquisição total. Então, hoje a Systax, uma empresa Vertex no Brasil, trabalhando com a particularidade da tributação brasileira. Perfeito. Tá? Então, hoje, o input de 29 milhões de regras que a Systax tem no seu banco de dados pertencem a 29 milhões. Isso falando de regras tributárias, não falando de combinação de operações. Perfeito. Tá? Quando a gente fala de combinação de operação, daí a gente pode cair para casa de bilhão. Perfeito. Tá? Porque de alteração de UF origem, UF destino e tudo mais. Quando você fala de publicação de regra, 29 milhões está no nosso banco. Tudo vigente? Não. Está 70% vigente. Legal. Né? Mas a gente consegue calcular operações anteriores e tudo mais usando isso como input. Então a Vertex entrou no Brasil para trazer avanço e inovação no mercado tributário, que sim. Cálculo de imposto externo. Né? Você usar uma calculadora externa para tributar no seu sistema. Você não precisa mais se preocupar com os inputs de tabelas e tudo mais do seu sistema. Você precisa consumir um serviço que te retorna aí a parte tributária totalmente A gente está num momento, acho que característico no Brasil com a reforma. Algumas coisas já começam a entrar no ar esse ano e mais forte o ano que vem. Perfeito. Me fala um pouco como é que vocês estão atuando em reforma. O que vocês estão trazendo para a comunidade de SAP, as soluções que vocês têm, como é que vocês têm atuado para adequar os sistemas à reforma tributária. Legal. Isso acho que é o ponto mais importante do momento, né? Acho que em segundo lugar a migração para o S/4HANA, né? Todo mundo está na ECC, mas em primeiro lugar a parte da reforma tributária. Então, desde de abril desse ano, de 2025, a gente já consegue simular operações considerando o IBS e CBS como é exigido para 2026. Tanto no ECC quanto no S/4? Tanto no ECC quanto no S/4. Ah, que legal. Tá? Porque tem muita gente ainda com problema no ECC, né? Sim. Isso, inclusive, a nossa conexão ela é desenvolvida no Brasil para que atenda todo o mercado brasileiro. Perfeito. Então, a gente atende ECC e S/4HANA. Perfeito. Tá? Usando essa mesma tecnologia do uso de motor de cálculo externo. Perfeito. Para calcular o IBS e CBS agora, como é a alíquota teste, e no futuro os impostos como virão. Em relação à famosa J1 Betax, né? Betax eu amo. O que você tem, o que vocês têm visto no mercado? Quais são os desafios? Porque já operar J1 Betax no ECC já era um desafio. Sim. Como é que está agora com essa questão da reforma? O que vocês trazem de insights e dicas para toda a comunidade? Bacana. Falar de reforma tributária acho que está no nosso sangue diário. Sem dúvida. Todo dia, né? Todo dia é o nosso assunto principal também. O nosso drive está em reforma tributária e trazer inovação também. Melhor momento que você tem para ter uma disruptura. Vamos sair do que é o meu comum. Certo. É difícil da J1 Betax.
só por ser JB Tax do jeito que ela é. Foi um avanço ir para a CBT, da Tax BRJ para Tax BRA? Foi ótimo, mas ainda assim consome muito tempo, Perfeito. muitas horas de desenvolvimento e de processamento de máquina também. Então, o que a gente tem trabalhado é ofertar inovação. Inovação, uso de motor de cálculo externo. Como? Você fazendo uma chamada direta da sua operação, sem se preocupar em manter tabelas alimentadas na sua JB Tax. Tá? Então, já não é fácil. A própria SAP está tirando um pouco a JB Tax, né? SBS, você trabalha direto para o registro de condição. Então, FV11, VK11, direitinho ali, sem a necessidade de migração da CBT. Isso já encurta o processo e já reduz o uso de processamento de máquina. Só que ainda você continua com a complexidade de definir a regra tributária correta para aquele determinado produto naquela determinada operação. Tá? Então, é aí que a gente traz a diferença de uso de motor de cálculo, né? Para poder usar isso na prática. Uma parte, acho que um grande ponto da solução da Vertex, até onde eu conversei com vocês em outro momento, era o motor, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre esse motor? O que está por trás do motor dessa Ferrari aí, né? Certo. A Ferrari ela tem um motor internacional mesmo. Isso, desenvolvido nos Estados Unidos, atende hoje 195 países. Tá, então é uma solução que está... global. E aí agora vocês estão adequando ao mercado brasileiro, é isso? Ela já está adequado ao mercado brasileiro. Perfeito. Tá? Já considerando inclusive as inovações da legislação. O que você tem de diferente nisso? Escalabilidade, ganho de máquina. Com certeza você vai conseguir isso, né? Conectando um motor que calcula qualquer operação. Você prepara-o para comunicar com o seu sistema, mas a resposta tributária já está armazenada ali. Você não precisa despender tempo da sua equipe fiscal para alimentar a tabela, da sua equipe de TI para manter o ecossistema todo funcionando, né, com os processos de carga e tudo mais para fazer as grandes atualizações. Tá? Então, o uso do motor de cálculo traz ganho exatamente ali. Né? Você não depende de uma atualização direta de uma fórmula no SAP. Você pode fazer uma consulta externa e deixar o sistema especialista cuidar de uma especialidade. Perfeito. E manter o famoso Clean Core, né? Sim. A ideia é totalmente Clean Core. Perfeito. Mesmo antes do Clean Core começar a ser uma obrigatoriedade de produto aqui no Brasil, a gente já tinha uma atitude Clean Core no desenvolvimento de produto, que é não mexer nas suas tabelas padrão. Eu posso customizar cálculos, deixar a sua área fiscal customizar um cálculo, tá? E receber essas informações diretamente na sua pricing, fazendo cálculo de imposto. E é uma solução SaaS, você usa BTP? Me fala um pouco da arquitetura. BTP a gente usa para conexão. Conexão, né? Para as conexões. O famoso CPI, né? Que justamente porque já é um serviço que é usado globalmente. Tá? Então, a gente usa o CPI no BTP. Então, a integração, entre aspas, nativa, né? Nativa. Então, o esquema de mensagens utilizado para conversar com o motor de cálculo, para o SAP específico, é desenvolvido pela própria SAP, definido pela SAP. Perfeito. Então, o modo Tax Service. Então, é uma pricing já específica que consegue comunicar com o motor de cálculo. Então, em tese os upgrades de RISE não deveria quebrar essa integração. Não quebram. Tá? Não quebram. O que a gente precisa ficar atento é justamente às atualizações de versão. Quando acontecer uma atualização de versão e que houver alguma alteração no componente que é conector do SAP com o motor de cálculo externo, isso tem que ser monitorado para que não haja nenhuma quebra de sistema. Nossa equipe está junto com a SAP trabalhando nisso, sempre. Tá? A gente tem cliente hoje já Public Cloud, tá? Que trabalha com o uso do Osiris, então, como motor de cálculo. E quando há um upgrade do Public Cloud desse cliente, nossa equipe também é acionada para acompanhar essa entrada em produção, tá? Para que não haja quebra de sistema. Você não precisa, a diferença é que você não precisa mais deixar sua área de TI e sua área de tax virando noite fazendo atualização de JB Tax migrando CBT. Não. Eu acho que essa questão da integração, né? A questão da integração nativa, ela traz
uma tranquilidade, porque, de novo, né, a gente está preocupado com a migração do ECC para o S4, todos nós estamos, eu também estou passando por essa migração, mas o pessoal está se esquecendo, a grande maioria está se esquecendo que a gente vai fazer migrações não, upgrades anuais do RISE. Sim. Então, quanto mais você usar uma interface, uma estratégia Clean Core, uma interface nativa, em tese, o seu trabalho vai ficar mais tranquilo. Sim. Né? Por isso que eu perguntei sobre isso. Como é que você vê, para a gente fechar o nosso curto bate-papo aqui e gerar uma sementinha aí para as próximas ligações para a Vertex, né? Quais são os próximos passos frente ao que está acontecendo na reforma agora, a questão do CBS, IBS, enfim, dos impostos que vão começar a ser destacados na nota, mas não escriturados. Não contabilizados. Como é que você vê os próximos passos? Como é que a comunidade pode, junto com a Vertex, fazer o próximo passo dessa reforma que vai ser tão profunda e tão lenta, né? Sim. Vai ser uma reforma que vai se ancorar durante vários anos. Exato. Então, quais são os próximos passos que você, Ícaro, como um líder aí provendo solução de reforma, você sugere para a comunidade? Bom, primeiro quem não se atualizou, é hora de correr. Porque agora, a partir de janeiro, a gente começa a fazer uma escrituração teste dos dois impostos, do IBS e CBS. Então, isso já precisa estar preparado no sistema. E tem nota SAP saindo toda semana para isso, tanto nota de implementação como corretiva. Então, a gente precisa manter isso atualizado. Colocar a área de negócio e trabalhar junto com a área de TI, não só a área fiscal, áreas de negócio impactadas mesmo nessas questões, para trabalharem juntos e conseguir chegar até o resultado final, que é manter o seu negócio saudável e as escriturações das obrigações legais. Então, isso é importantíssimo, é hora de correr contra o tempo. Como que a gente pode ajudar nisso? Deixando você despreocupado com manter novas tabelas, novas condições e novos registros atualizados, que isso a gente pode manter no nosso motor de cálculo. Parâmetros mantidos e já prontos para serem utilizados de acordo com a sua operação. Você não vai precisar mais se preocupar em eu preciso atualizar a regra que alterou do NCMX ou do NBS, que agora é novo no circuito de serviços também. Tá? Então, tudo isso vai ser mantido por nossas equipes, já facilitando a entrada em produção, tanto da operação quanto das novidades que vêm por aí. Que virão, não serão poucas. Eu acho que a gente não pode, né, se a gente puder orientar todo mundo, eu acho que todo mundo precisa continuar essa busca por conhecimento, entender muito bem essa mudança e, obviamente, chamar especialistas para o jogo. Né? A gente não pode... Na questão de imposto, eu costumo dizer, não há jeito certo de fazer a coisa errada. Né? Você tem que fazer a coisa certa, você tem que apurar certo, você tem que recolher certo. Então, queria te agradecer por vocês estarem conosco na Azug já faz um tempo. Quero agradecer também por estar aqui na conferência. A gente está num momento de conferência anual e quero aqui reforçar toda a audiência para contatar o Ícaro, se você puder rapidamente, aonde a gente acha a Vertex, como te acha, para que a gente continue essa conversa e, obviamente, continue a endereçar boas soluções como a de vocês. Bacana. Nossos contatos vão estar aqui nas descrições. Então, vocês podem nos contatar aqui no Brasil, o site da Systax, systax.com.br, e internacionalmente, vertexinc.com. Perfeito. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo papo. A gente se vê aí em mais alguns eventos pela frente. Obrigadão. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Fiquem de olho aí na nossa comunidade e também acesse os nossos conteúdos no nosso site. Obrigado, gente.